Estamos em Belém Novo, município de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, no extremo sul do Brasil. Mais precisamente na latitude 30 graus 12 minutos e 30 segundos sul e longitude 51 graus 11 minutos e 23 segundos oeste. Caminhamos neste momento numa plantação de tomates e podemos ver à frente, em pé, um ser humano, no caso, um japonês. Os japoneses se distinguem dos demais seres humanos pelo formato dos olhos, por seus cabelos pretos e por seus nomes característicos. O japonês em questão chama-se Suzuki. Os seres humanos são animais mamíferos, bípedes, que se distinguem dos outros mamíferos como a baleia ou bípedes como a galinha, principalmente por duas características: o telencéfalo altamente desenvolvido e o polegar opositor. O telencéfalo altamente desenvolvido permite aos seres humanos armazenar informações, relacioná-las, processá-las e entendê-las. O polegar opositor permite aos seres humanos o movimento de pinça dos dedos, o que por sua vez permite a manipulação de precisão. O telencéfalo altamente desenvolvido, combinado com a capacidade de fazer o movimento de pinça com os dedos, deu ao ser humano a possibilidade de realizar um sem número de melhoramentos em seu planeta, entre eles, cultivar tomates. O tomate, ao contrário da baleia, da galinha e dos japoneses, é um vegetal. Fruto do tomateiro, o tomate passou a ser cultivado pelas suas qualidades alimentícias a partir de 1800. O planeta Terra produz cerca de 61 milhões de toneladas de tomates por ano. O Sr. Suzuki, apesar de trabalhar cerca de 12 horas por dia, é responsável por uma parte muito pequena desta produção. A utilidade principal do tomate é a alimentação dos seres humanos. O Sr. Suzuki é um japonês e, portanto, um ser humano. No entanto, o Sr. Suzuki não planta os tomates com a intenção de comê-los. Quase todos os tomates produzidos pelo Sr. Suzuki são entregues ao supermercado em troca de dinheiro. O dinheiro foi criado provavelmente por iniciativa de Giges, rei da Lídia, grande reino da Ásia Menor no século VII a.C. Cristo era um judeu. Os judeus possuem o telencéfalo altamente desenvolvido e o polegar opositor. São, portanto, seres humanos. Até a criação do dinheiro, a economia se baseava na troca direta. A dificuldade de se avaliar a quantidade de tomates equivalentes a uma galinha e os problemas de uma troca direta de galinhas por baleias foram os motivadores principais da criação do dinheiro. A partir do século III a.C., qualquer ação ou objeto produzido pelos seres humanos, fruto da conjugação de esforços do telencéfalo altamente desenvolvido com o polegar opositor, assim como todas as coisas vivas ou não vivas sobre e sob a terra, tomates, galinhas e baleias, podem ser trocadas por dinheiro. Para facilitar a troca de tomates por dinheiro, os seres humanos criaram os supermercados. Dona Nete é um bípede, mamífero, católico, apostólico, romano. Possui o telencéfalo altamente desenvolvido e o polegar opositor. É, portanto, um ser humano. Ela veio a este supermercado para, entre outras coisas, trocar seu dinheiro por tomates. Dona Nete obteve seu dinheiro em troca do trabalho que realiza. Ela utiliza seu telencéfalo altamente desenvolvido e seu polegar opositor para trocar perfumes por dinheiro. Perfumes são líquidos normalmente extraídos das flores que dão aos seres humanos um cheiro mais agradável que o natural. Dona Nete não extrai o perfume das flores. Ela troca com uma fábrica uma quantidade determinada de dinheiro por perfumes. Feito isso, Dona Nete caminha de casa em casa trocando os perfumes por uma quantidade um pouco maior de dinheiro. A diferença entre essas duas quantidades chama-se lucro. O lucro, que já foi proibido aos católicos, hoje é livre para todos os seres humanos. O lucro de Dona Nete é pequeno se comparado ao lucro da fábrica, mas é o suficiente para ser trocado por 1 quilo de tomate e 2 quilos de carne, no caso, de porco. O porco é um mamífero, como os seres humanos e as baleias, porém quadrúpede. Serve de alimento aos japoneses, aos católicos e aos demais seres humanos, com exceção dos judeus. Os alimentos que Dona Nete trocou pelo dinheiro que trocou por perfumes extraídos das flores serão totalmente consumidos por sua família no período de um dia. Um dia é o intervalo de tempo que o planeta Terra leva para girar completamente sobre o seu próprio eixo. Meio-dia é a hora do almoço. A família é a comunidade formada por um homem e uma mulher, unidos por laço matrimonial e pelos filhos nascidos deste casamento. Alguns tomates que o Sr. Suzuki trocou por dinheiro com o supermercado e que foram novamente trocados pelo dinheiro que Dona Nete obteve como lucro na troca dos perfumes extraídos das flores foram transformados em molho para a carne de porco. Um destes tomates, que segundo o julgamento de Dona Nete não tinha condições de virar molho, foi colocado no lixo. Lixo é tudo aquilo que é produzido pelos seres humanos numa conjugação de esforços do telencéfalo altamente desenvolvido com o polegar opositor e que, segundo o julgamento de um determinado ser humano, não tem condições de virar molho.
Uma cidade como Porto Alegre, habitada por mais de 1 milhão de seres humanos, produz cerca de 500 toneladas de lixo por dia. O lixo atrai todos os tipos de germes e bactérias que, por sua vez, causam doenças. As doenças prejudicam seriamente o bom funcionamento dos seres humanos. Mesmo quando não provoca doenças, o aspecto e o aroma do lixo são extremamente desagradáveis. Por isso, o lixo é levado para determinados lugares, bem longe, onde possa livremente sujar, cheirar mal e atrair doenças. Em Porto Alegre, um dos lugares escolhidos para que o lixo cheire mal e atraia doenças chama-se Ilha das Flores. Ilha é uma porção de terra cercada de água por todos os lados. A água é uma substância inodora, insípida e incolor, formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Flores são os órgãos de reprodução das plantas, geralmente odoríferas e de cores vivas. De flores odoríferas são extraídos perfumes, como os que Dona Nete trocou pelo dinheiro que trocou por tomates. Há poucas flores na Ilha das Flores. Há, no entanto, muito lixo, e no meio dele, o tomate que Dona Nete julgou inadequado para o molho da carne de porco. Há também muitos porcos na ilha. O tomate que Dona Nete julgou inadequado para o porco que iria servir de alimento para sua família, pode vir a ser um excelente alimento para o porco e sua família, no julgamento do porco. Cabe lembrar que Dona Nete tem o telencéfalo altamente desenvolvido, enquanto o porco não tem nem mesmo um polegar, que dirá opositor. O porco tem, no entanto, um dono. O dono do porco é um ser humano com telencéfalo altamente desenvolvido, polegar opositor e dinheiro. O dono do porco trocou uma pequena parte do seu dinheiro por um terreno na Ilha das Flores, tornando-se assim dono do terreno. Terreno é uma porção de terra que tem um dono e uma cerca. Este terreno onde o lixo é depositado foi cercado para que os porcos não pudessem sair e para que outros seres humanos não pudessem entrar. Os empregados do dono do porco separam no lixo os materiais de origem orgânica que julgam adequados para a alimentação do porco. De origem orgânica é tudo aquilo que um dia esteve vivo, na forma animal ou vegetal. Tomates, galinhas, porcos, flores e papel são de origem orgânica. Este papel, por exemplo, foi utilizado para a elaboração de uma prova de história da Escola de 2º Grau Nossa Senhora das Dores e aplicado à aluna Ana Luísa Nunes, um ser humano. Uma prova de história é um teste da capacidade do telencéfalo de um ser humano de recordar dados referentes ao estudo da história. Por exemplo, quem foi Mendes Sá? Quais eram as capitanias hereditárias? Recordar é viver. Alguns materiais de origem orgânica, como tomates e provas de história, são dados aos porcos como alimento. Aquilo que foi considerado impróprio para a alimentação dos porcos será utilizado na alimentação de mulheres e crianças. Mulheres e crianças são seres humanos com telencéfalo altamente desenvolvido, polegar opositor e nenhum dinheiro. Elas não têm dono, e o que é pior, são muitas. Por serem muitas, elas são organizadas pelos empregados do dono do porco em grupos de 10 e têm a permissão de passar para o lado de dentro da cerca. Do lado de dentro da cerca, elas podem pegar para si todos os alimentos que os empregados do dono do porco julgaram inadequados para o porco. Os empregados do dono do porco estipularam que cada grupo de 10 seres humanos tem 5 minutos para permanecer do lado de dentro da cerca, recolhendo materiais de origem orgânica como tomates e provas de história. 5 minutos são 300 segundos. Desde 1958, o segundo foi definido como sendo o equivalente a 9.192.631.770 ciclos de radiação de um átomo de césio. O césio é um material não orgânico encontrado no lixo em Goiânia. O tomate, plantado pelo Sr. Suzuki, trocado por dinheiro com o supermercado, trocado pelo dinheiro que Dona Anete trocou por perfumes extraídos das flores, recusado para o molho do porco, jogado no lixo e recusado pelos porcos como alimento, está agora disponível para os seres humanos da Ilha das Flores. O que coloca os seres humanos da Ilha das Flores, depois dos porcos, na prioridade de escolha de alimentos, é o fato de não terem dinheiro nem dono. O ser humano se diferencia dos outros animais pelo telencéfalo altamente desenvolvido, pelo polegar opositor e por ser livre. Livre é o estado daquele que tem liberdade.
Liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda.